Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, domingo, dia aqui ensolarado e primeiro dia da semana. Resolvi gravar um vídeo daquela série Minha Opinião sobre Alguém. Né? Tem a minha série que eu faço dos personagens bíblicos e tem a série que eu faço das outras pessoas. Eu fiz a do Papa Francisco. Recomendo que vocês assistam se vocês não viram ainda e dêem a opinião de vocês. E hoje vai ser de Joe Biden, o presidente americano. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Joe Biden, estava aqui vendo aqui, o nome completo dele é Joseph Robinette Biden Jr. Então, conhecido por Joe, que é nos Estados Unidos, né, o apelido de Joseph é Joe. Então, Joe Biden nasceu em 20 de novembro de 1942. Né? Ele então tem 78 anos, o presidente mais velho que assumiu a cadeira presidencial. Antes, o mais velho tinha sido o Trump, Donald Trump. E antes do Trump, Ronald Reagan. Então aí ele também é o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos. O primeiro foi John Kennedy, na década de 60. E foi senador durante muitos anos nos Estados Unidos. Eu estava vendo aqui, ele foi senador por Delaware, por um período que daria inveja a muitos políticos do Brasil. Né? Há muitos dinossauros aqui do Brasil. Ele foi senador de 73 a 2009. Olha aí, um longo período como senador, né? E só saiu do Senado para ser vice do Barack Obama na eleição de... Ele foi vice no período de 2009 até 2017. Então ele ficou também um bom tempo aí na vice-presidência. Foi o 47º vice-presidente dos Estados Unidos. Né? Então ele tem uma vida marcada por alguns acontecimentos trágicos. Logo no começo, antes de ele ser senador, a esposa dele com o primeiro filho tiveram um acidente automobilístico. A esposa morreu. E no caso aí ele ficou numa encruzilhada ali, né? Se ele assumisse o mandato ou se dedicaria, né, a cuidar do filho, né, que ficou. Mas daí ele assumiu o mandato de senador, né? E casou-se depois, teve outros filhos com o tempo. E não se ouve muito falar dele, né? Na época que ele era senador, a gente conhece mais ele da época que ele foi vice-presidente do Barack Obama. Mas ele foi do partido... Ele foi do Partido Democrata desde 69. Então ele é há longo tempo filiado ao Partido Democrata, que lá nos Estados Unidos é mais da ala de esquerda, lá, Partido Democrata. E todo mundo pensava que ele fosse se candidatar depois que o Obama deu o tempo dele, mas daí ele teve um filho aí que ficou doente, ele preferiu cuidar, né, desse filho que morreu depois de câncer. E daí a Hillary Clinton concorreu contra o Trump, né, perdeu. E agora ele se candidatou, né, e venceu. Venceu, né, de uma maneira muito suspeita, né? Tem muito youtuber aqui que caiu, né? Porque falou... caiu o canal da pessoa,
ficou assim de castigo, né? Porque falou com todas as letras que a eleição foi muito suspeita. A eleição, né, do ano passado nos Estados Unidos. O que acontece, né? Com coronavírus, muita gente resolveu votar pelo correio. E isso daí é muito favorável a algum tipo de fraude, né? Pessoas, teve muito alegações de votos de imigrantes ilegais, votos de falecidos também. E daí foi uma eleição muito suspeita, né? Mas daí ele assumiu como o 46º presidente americano, no dia 20 de janeiro desse ano. Então, mas vamos falar um pouco antes do Biden, antes de falar um pouco da administração do Biden, vamos falar um pouquinho dos antecedentes. Tá? Vamos falar do antecessor, o Donald Trump. Quando o Trump entrou, teve muita gente, né? Inclusive uns colegas meus de trabalho, né, disseram que ia ser um desastre, porque aquele estilo dele fanfarrão, já foi colocando na campanha dele que ia fazer um muro com o México, fazer várias coisas. E o que aconteceu? Quando o Trump assumiu, ele fez um grande corte de impostos, a economia americana decolou, foi um grande corte desde a administração do maior presidente americano, na minha opinião, pelo menos do século XX, que foi o Ronald Reagan. Que outros pensaram também que ia ser um desastre. Não, Ronald Reagan foi um presidente ótimo. Teve, né, uns problemas aí no mandato, não dá para, é impossível, né, um governo perfeito, mas ele foi o melhor presidente do século XX, na minha opinião, foi ele, dos Estados Unidos. Mas voltando aqui ao Trump, então, todo mundo pensando que ele ia aí causar guerras, conflitos. Não houve um conflito, não houve uma guerra no mandato do Trump. Pelo contrário, ele se reuniu até com o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, uma coisa impensável. Fez uma reforma tributária assim robusta, que agora o Biden está tentando derrubar. E fez acordos no Oriente Médio históricos lá para a paz também. E estava realmente fazendo um muro, né, lá no México, né, na fronteira do México. E o que aconteceu, na verdade, o azar do Trump foi a pandemia, né? O estilo dele, né, de lidar assim, isso aí foi assim muito o que pesou, né, para muita gente assim, a mídia caindo em cima do jeito dele, mas ele estava firmando contrato com vacinas, tanto que o Biden agora, que a administração dos Estados Unidos que está vacinando em massa, a vacina que está acesso fácil a toda a população, tudo isso foi de contratos do Trump anteriores, né? O Biden pegou o bonde andando aí. Não foi nada que ele assinou, não, né? Foi tudo coisas do Trump. Mas então, foi isso que pesou, né? E teve essa suspeita grande de fraude aí, né? Que nós vimos aí da eleição. Mas agora voltando, né? Agora voltando ao Biden, né? E desde que ele assumiu, nós não vimos assim a mídia falando notícias do Biden direto. Eu sempre abro o G1, o UOL, mas você não vê notícias do Biden. Mídia calou. CNN,
Eu não acompanho CNN americana, mas YouTubers que eu acompanho, que moram lá, tipo o Paulo Figueiredo Filho, que eu recomendo que vocês assistam, e dizem que não tem nada lá, não está falando nada sobre a administração dele, todo dia. Não se ouve falar. O fato é que pela idade avançada, o Biden já tem alguns problemas cognitivos já. Já tem, que a mídia está tentando esconder isso, mas ele já apresenta sinais de demência. E a gente sabe que isso não tem cura. Pode ser controlado, mas isso aí é progressivo, né? As poucas coisas que nós vimos ele tentando subir o avião presidencial correndo, acabou tropeçando 3 vezes. Ele só deu uma coletiva de imprensa até hoje, que o Trump dava todo dia e tinha aqueles embates com a imprensa que a gente sempre via. E o Biden não. O Biden está cada vez mais deixando isso aí de lado, governando a partir de decreto. Não tem assim tem uma dificuldade de se expressar, tanto que na coletiva, na única que ele fez até hoje, precisou de ajuda, tipo uma colinha para conseguir fazer. E está acontecendo uma maior crise migratória também na administração dele, ali na fronteira com o México, no Texas, ali aqueles estados, um grande número de imigrantes ilegais está tentando entrar. Por quê? Muita gente pensou que quando ele entrasse, ia tipo, abre a porteira, deixa todo mundo entrar. Né? Eles pintaram o Trump como um vilão, quando ele quis colocar um muro ali. E está mais que certo, acho que o muro tinha que ter sido feito assim, porque imagina só, se cada país resolve acabar com a sua soberania, acabar com as fronteiras. Imagina a bagunça que ia ser. A gente está vendo isso na Europa. A Europa, por pretextos daqueles conflitos da Primavera Árabe, na Síria, resolveu aceitar imigrantes, refugiados. Só que veio muita gente que não tem perfil de refugiado no meio deles. Aliás, a grande maioria não tem perfil de refugiados. Daí a gente está vendo aí o que aconteceu, o que está acontecendo, aliás, né? França, Alemanha, Inglaterra, todos estão cheios aí de imigrantes. Os europeus em si têm uma taxa de natalidade muito baixa e os imigrantes estão fazendo filhos aí 3, 4, 5, e isso daí vai acabando com a cultura da Europa e vai estabelecer a cultura deles, dos imigrantes lá. E uma hora eles vão dominar a Europa e estão fazendo isso sem disparar um tiro. E são imigrantes aí que não respeitam as leis. Se respeitassem ia ser bom, mas não respeitam. E o Trump, vendo tudo isso que aconteceu lá também, ele quis fazer o muro justamente para ser uma coisa também, para ter um controle melhor sobre isso. Mas não, lá está tendo começou a entrar imigrante direto. O Biden já fez assim uma espécie de campo de concentração para essas pessoas, onde são tratadas de maneira desumana. Que a mídia está encobrindo tudo, né? A mídia não... Se fosse com o Trump, isso era manchete de primeira página, mas, né? Como é o Biden, é silêncio total sobre isso. Na parte das forças armadas há um grande número de transgêneros também se alistando. Está acontecendo também já está acontecendo um grande
Aos poucos a inflação tá, tá ali tomando ritmo nos Estados Unidos também. O que acontece com a pandemia, mesmo com a vacina, o Biden prefere que as pessoas fiquem em casa e imprimiu aí trilhões de dólares, mais que o PIB aí do Brasil, e foi distribuindo em cheques, foram chegando na casa das pessoas. E o que acontece? As pessoas ficam em casa e o comércio está precisando de gente para trabalhar. Se você recebesse um cheque na sua casa, você ia trabalhar? Claro que não. Ficar lá, né, tranquilo, estou recebendo, para que eu vou trabalhar? Ficar lá em pé, recebendo gente chata, né? Eu já trabalhei no comércio, sei como é. Todo dia aguentar gente chata, então é complicado. Então a pessoa fica em casa mesmo. Pessoas estão. Teve um ponto que o McDonald's, eu vi um cartaz disso lá. Se você fosse fazer entrevista, ele já dá uns $50 para você. Tava nesse ponto aí. Então tá bem complicada a situação lá. Pessoas não estão indo trabalhar, inflação. Esse mesmo Paulo Figueiredo disse que a gasolina já está aumentando. A gasolina sempre foi uma coisa muito barata lá e agora tá aumentando bastante. E então todos esses problemas aí. Pouca conversa com a imprensa, como a gente já viu, crise migratória, e isso que são poucos meses de governo. Tá assim, tudo isso acontecendo. Porém, tem muita gente também que está torcendo pela saúde dele. Embora a gente viu que ele tem um problema sério aí de saúde, né? Ele já está numa idade avançada. Muita gente diz que ele não... assim, aposta que ele não termina o primeiro mandato dele. Pode ser que ele seja interditado pela saúde ou faleça, porque ele, como nós vimos, ele já tem uma idade avançada, de 78 anos. Ele pode morrer a qualquer momento. Ou, se ele terminar o primeiro mandato, ele não vai para um segundo. Aí a vice assume. A vice pode, na verdade, ela pode concorrer à presidência, quando for no segundo, ou no primeiro mesmo. Aí que a coisa complica. Quem é a vice dele? A vice dele é a Kamala Harris. Tá? Kamala Harris, quem que seria? Ela é a 49ª vice-presidente, senadora para os Estados Unidos, senadora pela Califórnia, no período de 2017 a 2021. Já foi procuradora também. Tem 56 anos. Então, relativamente jovem, né, se comparado ao Biden. Mas se mostrou uma pessoa com posições bem radicais. Apoiadora de movimentos terroristas como o Black Lives Matter. É um movimento terrorista, vamos dizer bem a verdade. Um movimento assim que visa combater o racismo, mas eu creio que se Martin Luther King tivesse vivo, ia ter vergonha desse movimento. Posso até falar desse movimento um dia. E ela tem posições aí radicais, tipo desarmamento, que é uma coisa sagrada, né, o armamento nos Estados Unidos. Tanto que na eleição do Biden, muitas munições começaram a desaparecer das lojas. Até pela internet estava assim difícil conseguir munição. As pessoas estão se armando, elas estão com medo que aconteça aí alguma revolução por meio desses dois aí. Então, se ela entrar, creio que a situação complica também para os Estados Unidos. Né? E é tudo muito triste, não, isso que acontece, né? Porque é um país assim que tem valores que eu acho assim positivos, o patriotismo deles.
muito comum ver nos Estados Unidos, né, uma bandeirinha americana assim nas casas, né? A gente vê em filmes, vê até amigos, até eu vi quando breve período que eu passei por lá, vi isso. É, isso é muito bonito, isso aí. O, aquelas tradições, né, o Memorial Day, que o Biden nem soltou uma palavra sobre o Memorial Day, sobre os veteranos da Segunda Guerra. E eu estou vendo que essas tradições podem acabar, né? Esse nacionalismo que é importante dos países. Então é complicado. Eu espero que não aconteça assim uma decadência da América, né? Porque principalmente vai ser um período duro. Já está sendo para quem é americano, para quem é imigrante legal é complicado também, né? Então eu espero sinceramente que assim Deus ilumine, né? Os Estados Unidos também é um país que tem bons exemplos aí, né? Para bons valores, né? A gente viu, né? Um país que foi construído nas bases da moral judaico-cristã. Nós imitamos muitas vezes o Brasil, tentou imitar algumas coisas, mas ainda falta algumas coisas para melhorar, né? O federalismo deles tentou, mas não é um federalismo estilo Estados Unidos, né? O sistema deles de eleição, tudo foi um sistema assim feito justo, mas há rumores que eu li que no Partido Democrata quer fazer um sistema de eleição diferente para as próximas eleições, quer fazer um sistema do tipo eleição direta, que nem acontece aqui no Brasil, que é um sistema que eu acho péssimo, na minha opinião. O colégio eleitoral eu acho um sistema mais justo, que é um sistema que tem até hoje lá. Posso até explicar as diferenças futuramente do voto direto e do colégio eleitoral, tá? Mas é isso. Então, o vídeo de hoje foi sobre Joe Biden. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha opinião, né? Espero assim que a América não vá pro fundo do poço, né? Na administração Biden e Kamala Harris, né? Mas é isso. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, deixem o sininho para novas notificações e comentem também. Muito importante a opinião de vocês. Tá bom? Um abraço, ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.